Olá pessoal, na aula de hoje nós continuaremos resolvendo exercícios sobre a equação fundamental da ondulatória, continuando pelo exercício 8, que nos diz o seguinte: um certo submarino atravessa seu sonar e emite ondas ultrassônicas de frequência 28 kHz. Lembrando que esse quilo ele vale 10 elevado à terceira ou 1000, cuja configuração é apresentada na figura abaixo. Em uma missão estando em repouso, esse submarino detectou um obstáculo à sua frente, medido pelo retorno do sinal do sonar 1,2 segundos após ter sido emitido. Então, para essa onda sair, voltar, demorou 1,2 segundos. Para essa situação, pode-se afirmar que a velocidade da onda sonora nessa água e a distância em que se encontra o obstáculo valem respectivamente. Primeira coisa, pessoal, eu tenho a frequência 28 kHz, ou seja, 28 vezes 10 a terceira Hz, e eu preciso ter o lambda, o comprimento de onda. Eu falei para vocês que o comprimento de onda é a medida de crista até crista ou de vale até outro vale. Nesse caso, não tem. Ele falou para mim que de crista até vale eu tenho 2,5 centímetros, ou seja, eu tenho metade de um comprimento de onda. Da crista até o vale ou do vale até a crista, eu tenho metade de um comprimento de onda. Então, basta pegar esse 2,5 e multiplicar por 2. Portanto, meu comprimento de onda é 5 centímetros. Vou multiplicar por 10 elevado a menos 2 ou dividir por 100 para converter para metros. Tá? Então, utilizando a equação fundamental, eu tenho que V é igual a lambda vezes F. O meu comprimento de onda é 5 vezes 10 elevado a menos 2, já convertido para metros. E a minha frequência é 28 vezes 10 a terceira, que tem o quilo, né? Kilohertz. Número multiplica número e base faz operação com base. 5 vezes 28, 140. 10 elevado à segunda, negativo. Vezes 10 elevado à terceira, positivo. Vou repetir a base 10 e somar os expoentes. Menos 2 mais 3 vai dar 1. 10 elevado à primeira é 10. 10 vezes 140, eu encontro uma velocidade de 1.400 metros por segundo. E ele fala para calcular a distância, né, percorrida por essa onda. Né? E a distância em que se encontra o obstáculo valem respectivamente. Então, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos V, que é igual a ΔS dividido pelo ΔT. A velocidade de propagação, 1.400 metros por segundo. O ΔS é o que eu quero encontrar. E meu ΔT, 0,6. Aí você pode pensar assim, ô Renan, mas por que 0,6 se o tempo ele falou que vale 1,2? Da emissão até encontrar o obstáculo, bater e voltar, o tempo decorrido foi de 1,2 segundos. Porém, ele quer a distância, né, do momento que ele emitiu essa onda até atingir o obstáculo. Nesse caso, é metade desse tempo. Por isso que eu utilizo apenas a metade, 0,6 segundos. Fazendo a continha, multiplicando cruzado, 1.400 vezes 0,6, eu encontro um ΔS de 840 metros. Essa vai ser a distância, né, do momento que ele emitiu a onda até atingir o determinado obstáculo. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa E. 1.400 metros por segundo será a nossa velocidade e o ΔS 840 metros. O próximo exercício, o exercício 9, nos diz o seguinte: quando jogamos uma pedra em um lago de águas calmas, são produzidas ondas periódicas que percorrem 5 metros em 10 segundos. Ele deu não o lambda, mas a distância percorrida, o ΔS, e também nos deu o ΔT, o tempo. Sendo a distância entre duas cristas sucessivas igual a 40 centímetros, nesse caso os 40 centímetros é o lambda, que é a medida de crista a crista, ou vale a vale, mas nós temos que converter para o sistema internacional. Teremos que a frequência e a velocidade de propagação dessas ondas são respectivamente iguais a... Primeira coisa, pessoal, nós temos velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Mas como que eu vou encontrar essa velocidade? Velocidade é ΔS dividido pelo ΔT. O meu ΔS é 5, o meu ΔT é 10. 5 dividido por 10, eu encontro uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Aí eu vou utilizar a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F, velocidade 0,5 metros por segundo. O meu lambda é 40 centímetros, eu vou dividir por 100 ou multiplicar por 10 elevado a menos 2 para converter para metros. 0,40 metros vezes o meu F, vezes a minha frequência. 0,40 está multiplicando, vai passar dividindo, frequência 0,5 dividido por 0,4. 0,5 dividido por 0,4, eu tenho uma frequência de 1,25 Hz. Então, a frequência é 1,25 Hz
e a minha velocidade 0,5. Portanto, a alternativa correta do exercício 9 é a alternativa A. Frequência 1,5 e a velocidade 0,5 metros por segundo. E o último exercício da lista era o exercício 10, que nos diz o seguinte. Uma corda inextensível tem uma de suas extremidades fixada em uma parede vertical. Na outra extremidade, um estudante de física produz vibrações transversais periódicas com frequência de 2 Hz. Então já temos o F ali. A figura abaixo ilustra a onda transversal periódica resultante na corda. Com base nesses dados, o estudante determina a amplitude, o período e a velocidade de propagação dessas ondas. Esses valores são iguais a... Bom, primeira coisa, eu tenho a frequência e com a frequência eu consigo encontrar o período. Frequência é 2 Hz e eu sei que o período é 1 dividido pela frequência, ou seja, 1 dividido por 2, o período 0,5 segundos. A amplitude, Renan, primeira coisa, antes do período que ele perguntou. Bom, de cima até embaixo eu tenho 40 centímetros e a minha amplitude é sempre a medida do meio da onda até a parte mais alta ou do meio até a parte mais baixa. Portanto, a minha amplitude é 40 dividido por 2, minha amplitude é de 20 centímetros. O meu período, 0,5 segundos e a minha velocidade, V igual a lambda vezes F. Daqui até aqui eu tenho 10 centímetros cada pedacinho, 10 mais 10, eu tenho 20. Ou seja, com essas duas medidas, eu consigo tirar o comprimento de onda. O comprimento de onda nada mais é do que 10 mais 10, 20 centímetros. Vou dividir por 100 para converter para metros. Ou seja, meu lambda é igual a 0,20 metros. A frequência é 2, 0,20 vezes 2, 0,40 metros por segundo. Portanto, a amplitude é metade da distância, né? Metade desses 40 centímetros, ou seja, 20 centímetros. O meu período, 0,5 segundos. E a minha velocidade de propagação, 0,40 metros por segundo. Portanto, a resposta correta do nosso exercício 10 é a nossa alternativa A. Próximo vídeo, pessoal, mais resolução de exercício.